Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. É uma satisfação revê-los e uma honra compartilhar este tempo e espaço com vocês. Eu sou o professor Antônio, vocês já me conhecem. Enquanto abrem a mochila, o caderno e a cabeça para a nossa aula de língua portuguesa, eu tenho os dois recados de sempre para vocês. Primeiro, se você está acompanhando pela TV aberta, fica tranquilo, tome nota. Este método de estudo é muito produtivo no processo de aquisição de linguagem, no refinamento da língua materna e ainda ajuda vocês a resolver as atividades que vocês pegam de 15 em 15 dias na escola, ok? Agora, se você tem acesso à rede mundial de computadores, se você está logado na web, fica logado no Classroom com o @escola e responda a atividade obrigatória, de modo a garantir a sua presença no sistema, ok? Bom, minha gente, hoje vamos sair da literatura, vamos dar um tempinho agora dos textos inventivos, ficcionais e poéticos da literatura e vamos dialogar com outros textos, né? Então hoje vamos ler e interpretar gráficos e infográficos com auxílio de material em linguagem verbal e não verbal. Essa é uma das principais características deste gênero do discurso, tão produtivo nos últimos 15 anos, que nos circulam diariamente. Segundo, vamos fazer a comparação entre textos, reconhecendo suas características no modo de tratar a informação. Depois a gente vai reconhecer uma informação explícita no texto, aquilo que está ali visível, né? E inferir o sentido de palavras ou expressões no texto, que daí já é implícito. Finalmente, vamos diferenciar as partes principais e secundárias do texto. Pois bem, vamos começar com a noção de gráfico, essa ideia que vocês já conhecem no final das contas. Vocês já viram gráfico tanto em materiais didáticos como na grande imprensa, nos jornais. Este gênero circula muito na mídia, né? Pois bem, perguntas retóricas iniciais de aproximação com vocês. A gente vai trabalhar esses gêneros nas próximas aulas. Hoje é um primeiro momento, um primeiro encontro, né? Quando se fala em gráfico, do que você se lembra? Onde os gráficos circulam mais? Qual a finalidade de um gráfico? Os gráficos são textos? E, finalmente, os gráficos circulam com outros textos? Pois bem, uma coisa eu já digo para vocês. Sim, gráficos e infográficos são textos. É um texto um pouco diferente, mas é texto, né? Tanto que você faz a leitura aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo de modelo de gráfico, né? Não é uma leitura linear, você não segue linha a linha, compondo parágrafos, né, num texto. É uma leitura mais visual, mais imediata, mas também é muito exigente. Exige interpretação de dados, exige reconhecimento de legendas e a gente vai refinar isso tudo ao longo da aula. Pois bem, o gráfico que eu trouxe para vocês e os infográficos também, eu retirei do IBGE, essa instituição respeitável, né? Tirei do site e o título da matéria é Uso de internet, televisão e celular no Brasil. Trouxe esse conteúdo para vocês, essa manchete para vocês, porque é um tema que nos toca, né? A acessibilidade à rede mundial de computadores nos dias de hoje e, sobretudo, em plena pandemia. Então vejam, à esquerda vocês têm um quadro, né, uma tabela com dados, observem o formato e a presença de legendas, as cores contam, além da linguagem concisa verbal, há também uma sequência de números, né? Observem então que eu preciso mobilizar uma porção de conhecimentos, não só de língua portuguesa, para interpretar esse texto. É quase um exercício de semiologia ou de semiótica. Eu tenho que observar as cores, eu tenho que observar as legendas. Neste caso aqui à esquerda, o gráfico que nós temos diz o seguinte: domicílios em que havia utilização da internet por situação do domicílio, em porcentagem. Lá em cima, na tabela, nós temos à esquerda o Brasil e, finalmente, abaixo, as regiões do país. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Atentem embaixo a presença de cores com legendas. A verde simboliza o total, a vermelha a urbana e a marrom a rural. Pois bem,
Eu estou agora recortando, decompondo este gráfico em partes menores, de modo que a gente possa didaticamente interpretá-lo. A gente vai perceber que essa é uma das principais características do infográfico, ele é grande, geralmente quando é vinculado virtualmente, ele vem acompanhado de uma barra de rolagem, porque ele é bastante extenso, compõe um mosaico, né? Mas então, recortando o texto, o que nós temos aqui? A faixa que nos interessa neste momento é que representa o Brasil, um total de 71%, né? A região urbana 83% e a rural, em marrom, 49%. Aqui eu já tenho uma porção de informações que me permitem interpretar esse texto, né? Volto a repetir, domicílios em que havia utilização da internet por situação do domicílio. Então, primeira atividade para vocês, minha gente. Aí, à esquerda, vocês têm o recorte e o comando. O que se pode deduzir a partir da relação entre as regiões e os dados? Pensem um pouquinho aí, é uma questão objetiva, não é muito difícil. Eu já volto comentando com vocês.
Vamos juntos, gente. Se no slide anterior a gente viu no ecrã, na tela, eu vou até voltar aqui para vocês, o gráfico que se referia ao Brasil, né? Eu até cometi um lapso aqui, é 79,1. Né? Agora aqui nós discriminamos as regiões do país e o comando dizia o que se pode deduzir a partir da relação entre as regiões e os dados aqui no gráfico. Né? Bom, é um exercício de inferência, de interpretação. Uma das possibilidades de resposta é a relação entre os dados e as regiões nos permite inferir que o acesso à internet reflete a desigualdade econômica do país. Ela coincide com uma distribuição desigual aí de acessibilidade à rede no país, que coincide também com uma distribuição econômica e social. Ok? Sigamos. Agora sim, uma reportagem. Vocês vão perceber que os gráficos e infográficos geralmente são atravessados por textos jornalísticos da comunicação social. Pois bem, confira os dados sobre o uso da tecnologia da informação e comunicação, TIC, no Brasil em 2018, ou seja, as questões relativas ao acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. Internet chega a 8 em cada 10 domicílios do Brasil. Em 2018, a internet era utilizada em 79,1% dos domicílios brasileiros. Um crescimento considerável se comparado ao ano de 2017, 74,9%. A maior parte desses domicílios fica concentrada nas áreas urbanas das grandes regiões do país. Primeiro quiz para vocês, minha gente, jogo rápido. Considere o infográfico abaixo e assinale a opção que descreve o perfil e a região do país com menos acesso à internet. Leiam o gráfico, atentem à legenda, às cores e respondam se é a letra A, a zona rural do Nordeste, se é a letra B, a zona rural do Sudeste. Eu já volto comentando com vocês o gabarito. Gente, essa questão objetiva não era difícil, né? Observem, a zona rural do Nordeste. Prestem atenção aqui, ó, neste fragmento do texto, do gráfico, né? A zona rural é a que menos tem acesso à internet. Eu consigo reconhecer isso observando a legenda e cruzando essa informação com as barras e o seu avanço, né? 44,2% da região do Nordeste tem acesso à internet. É o menor do país. Ficou claro? Vamos juntos. Infográfico. Agora sim, a gente vai refinar um pouco mais e entender essa relação estreita que há entre o infográfico e o gráfico. Geralmente, o gráfico vem dentro do infográfico, mas o infográfico ele é mais amplo, mais complexo, tanto que ele nem cabe aqui na tela. Ó. Eu vou desmembrar nos próximos slides para vocês entenderem. Acima vocês têm o mapa do Brasil com alguns dados. Num nível intermediário fala sobre a situação dos domicílios e finalmente embaixo se agrupa uma pesquisa dividindo a etariedade, os grupos de idade que têm acesso ou acessado a internet nos últimos anos. Infográfico. O infográfico é um conjunto de informações gráficas. Nele há dados, ícones, desenhos, mapas, vetores, textos expositivos, cores. Uma de suas características é o tamanho em formato maior e a rolagem na tela quando circula digitalmente.
Então eu vou começar a fazer o recorte, a comparação com vocês. À direita você tem um gráfico um pouco mais tradicional, à esquerda um infográfico mais completo. Atividade 2, minha gente, agora sim dissertativa, discursiva. Atentem ao recorte do infográfico, à esquerda, e respondam. Comparativamente, em que região do país o acesso à internet aumentou de modo mais expressivo? E que região menos? É uma comparação, tá? Entre algumas regiões do país. Respondam aí que eu já volto comentando com vocês. Observem, gente, que esse tipo de texto, né, ele é muito mais visual, tem um apelo visual muito maior do que o texto em linguagem verbal, e a leitura que se faz aqui, volto a repetir, ela não é linear,
Eu tenho que ir decompondo a imagem à medida que vou lendo. Então, comparativamente, em que região do país o acesso à internet aumentou de modo mais expressivo e que região menos? Vamos ver aqui, ó. Entre os anos de 2017 e 2018, vocês têm aqui a legenda à esquerda, a região em que o acesso à internet cresceu mais foi a nordestina, com 5,6% de aumento. Vocês tinham que fazer uma conta para chegar a essa conclusão. É assim que se interpreta um texto, neste caso gráfico, com um mapa e legenda, um infográfico. As que menos cresceram foram as regiões norte e sudeste, ambas com 4,6%. Gente, esse é um recorte que nós vamos agora começar a se debruçar, é o nível intermediário do infográfico, né? Observem à esquerda que nós temos duas casas que representam a área urbana, à direita uma casa e uma planta, né? Uma simulação de planta, né? Representando a zona rural. E novamente a legenda à esquerda com cores distintas e indicando cada qual um ano e as porcentagens ali associadas a essas imagens, essas regiões. Pois bem, se não houvesse as palavras urbana e rural, seria possível diferenciar os dois tipos de domicílio? Como? Pensem aí rapidinho, essa é fácil, eu já volto comentando com vocês. Vamos juntos, minha gente. Essa questão não é difícil, né? É visual, né? Eu nem preciso ficar cruzando dados e nem é necessário um esforço interpretativo muito grande, né? Se não houvesse as palavras urbana e rural, seria possível diferenciar os dois tipos de domicílio ou de região? Como? Claro que sim, né? Há uma referência visual à direita ao universo agrário, ao universo rural, uma planta ao lado da casa, né? É possível distinguir a região rural da urbana a partir do texto não verbal presente na ilustração acima. Observem como a informação do infográfico, ela combina a modalidade verbal e não verbal da linguagem e comunica, informa. Bom, pessoal, à esquerda vocês têm a parte superior daquele infográfico, inferior, me perdoem, daquele infográfico que eu recortei em dois, porque são muitos dados, né? A gente não tem como rolar a tela aqui, mas esta parte superior informa
a etariedade, né, os grupos de idade dividem em idade o acesso à internet, tanto essa parte quanto a inferior, né? Pois bem, segundo quiz para vocês, jogo rápido. Qual faixa etária apresenta o maior aumento neste recorte aqui, entre 14 e 17 anos e 25 e 29 anos? Letra A, a faixa etária que apresentou o maior aumento foi a dos 25 aos 29. Letra B, a faixa etária que apresentou o maior aumento foi a dos 14 aos 17. Leiam com atenção aí o gráfico, o infográfico, e eu já volto comentando com vocês. Gente, essa questão não era difícil, né? Letra A faixa etária que apresentou o maior aumento foi entre os 25 e 26 anos, né? Eu até coloquei ali, ó, a legenda para vocês à direita, ok? Sigamos. Atividade 4, essa vai exigir um esforço um pouco maior de vocês. Ela tem um gráfico à direita e um pouco abaixo você tem o texto, eles dialogam, né? Então qual é o comando? Qual a relação entre o infográfico e o texto? Quais informações o infográfico apresenta que o texto não apresenta, que não aparecem no texto, né? Verbal, mais precisamente. Eu já volto com vocês respondendo essa questão.
Vamos juntos, minha gente? Qual que é a hipótese de leitura? Sempre. A relação entre o infográfico e o texto é de complementaridade, um complementa o outro, né? O infográfico traz mais informações que o texto, neste caso. Há uma porção de dados que o infográfico apresenta e que o texto não discorre, não se debruça. Novamente, aqui nós temos um infográfico comparativo, né? Observem que é o mesmo mapa, mas eles trazem informações diferentes, né? Uns se referem aos domicílios com telefone fixo convencional e com telefone móvel celular. Aqui em verde, o telefone fixo, em vermelho, o telefone móvel. E à direita, pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal. Aqui se concentra num perfil de usuários. Pois bem, posse de microcomputador, tablet, telefone fixo e celular. Em 41,7% dos domicílios brasileiros, constatou-se a existência de microcomputador no ano de 2018. O número sofreu um declínio se comparado ao ano de 2017, que tinham 43,4%. Já os domicílios que continham tablet, a pesquisa aponta um percentual de apenas 12,5%. Em 5,1% das residências não havia qualquer tipo de telefone. O telefone fixo convencional estava presente em 28,4% dos domicílios. Por outro lado, a parcela das residências em que havia aparelho celular alcançou 93,2%. Da população com 10 anos ou mais de idade, 79,3% tinha telefone móvel celular para uso pessoal. Atividade 5 para vocês, minha gente. Novamente nós vamos comparar o texto verbal ou não verbal num infográfico. Qual a informação não está presente no infográfico? Observem, comparem uma modalidade com a outra. Eu já volto comentando com vocês. Minha gente, vamos juntos aqui, ó. Atividade 5. Qual informação não está presente no infográfico? Eu posso deduzir, a gente chama de implicatura, né? Em 5,1% das residências não havia qualquer tipo de telefone. O telefone fixo convencional estava presente em 28,4% dos domicílios. Eu posso inferir, deduzir, que se não está no gráfico, há uma informação presente no texto, não é? Pois bem, a informação de que em 5,1% das casas não havia telefone, nenhum tipo de telefone.
né? Veja, é a primeira informação que o texto traz. Veja como os textos dialogam, né? Nós temos aqui à esquerda, novamente, o recorte do nosso infográfico, que dá conta de alguns dados de todo o Brasil, pessoas que tinham telefone móvel, celular para uso pessoal, e à direita o texto complementar. Por outro lado, a parcela das residências em que havia aparelho celular alcançou 93,2%. Da população com 10 anos ou mais de idade, 79,3% tinham um telefone móvel celular para uso pessoal. Pois bem, dentre os motivos alegados pelas pessoas com 10 anos ou mais de idade que não têm aparelho celular, os 4 que se destacaram foram: 1. O aparelho telefônico era caro, 28%. 2. Falta de interesse em ter telefone móvel celular, em 24,2%. Não sabiam usar o telefone móvel celular, é o terceiro tópico, com 19,8% das respostas. E 4. Costumavam usar o telefone móvel celular de outra pessoa, com 16,6% das ocorrências. Pois bem, agora nós temos um quadro sobre o uso, a propriedade de televisão, domicílios com televisão por tipo de televisão. Veja que a informação traz 2 parâmetros. Televisão está em quase todos os domicílios, mas sofreu pequena retração. De todos os domicílios pesquisados em 2018, em 96,4% havia um aparelho de televisão. O número diminuiu em relação ao ano anterior, quando o percentual era de 96,7%. A região norte continuou detendo o menor percentual de domicílios com televisão, 92,3%, enquanto a região sudeste permaneceu com o máximo deste indicador, 97,8%. Em 2017 para 2018, nesta passagem, observou-se um aumento substancial do número de domicílios brasileiros em que havia televisão de tela fina. São 49 milhões para 53 milhões. Por outro lado, o número de domicílios com televisão de tubo declinou de 27 milhões em 2017 para 23 milhões em 2018. Dessa forma, a parcela de domicílios com televisão de tela fina subiu de 69,8% para 74,3% entre 2017 e 2018, enquanto os que tinham televisão de tubo caiu de 38,8% para 31,9%. Os movimentos de crescimento de domicílios em que havia televisão de tela fina e declínio de domicílios em que havia televisão de tubo ocorreram em todas as grandes regiões. Atividade 6 para vocês, minha gente. Releia o recorte e respondam, de acordo com os dados, o que é possível deduzir sobre a redução da quantidade de televisão de tubo. Eu já volto comentando com vocês.
Vamos juntos, minha gente. Releia. Dessa forma, a parcela de domicílios com televisão de tela fina subiu de 69,8% para 74,3% entre os anos de 2017 e 2018, enquanto os que tinham televisão de tubo caiu de 38,8% para 31,9%. De acordo com os dados, o que é possível deduzir sobre a redução da quantidade de televisão de tubo? Pois bem, uma das possíveis respostas, a busca por acesso à informação, entretenimento e outras utilidades que a televisão possa ter, ainda que sejam obrigados a substituir seus aparelhos por causa das inovações tecnológicas, os dados mostram que as pessoas se adaptam e continuam, sim, usando a televisão como um grande meio de comunicação em massa. Ok? Resumindo, minha gente, interpretamos hoje gráficos e infográficos com auxílio de material em linguagem verbal e não verbal, fizemos a comparação entre textos, reconhecendo suas características no modo de tratar a mesma informação, reconhecemos informações explícitas, inferimos o sentido de palavras ou expressões no texto, investigando e fazendo inferências, e diferenciamos as partes principais e secundárias de um texto. No caso, percebemos que nós temos que desmembrar um infográfico para poder fazer a sua análise. É assim que a gente faz uma leitura de infográfico. Pessoal, o que tinha para dizer eu disse, um abraço carinhoso em todos vocês e a gente se vê na próxima aula.